Muito bem, na semana passada nós iniciamos uma revista aqui, né? O Pentecostal Reformado, que é uma revista baseada no livro que o bispo escreveu há um período atrás, né? Com o objetivo de esclarecer e sintetizar, né, aquilo que a nossa denominação acredita, teologicamente, nossa posição teológica, aquilo que a Igreja Cristã de Nova Vida acredita como a doutrina certa a se seguir. Então, com esse objetivo, né, com essa intenção, o bispo escreveu o livro do Pentecostal Reformado, e agora também baseado no livro, junto com colaboradores, fez essa revista a fim de que ficasse numa linguagem mais didática e a gente pudesse usar como material de estudo. É isso que a gente tem feito aqui desde a semana passada. Então, usar essa revista como base para os nossos estudos aqui a respeito do que é o Pentecostal Reformado, né, quais são as bases disso, quais são as origens disso, desse movimento pentecostal, do movimento reformado, como que as duas coisas podem se conciliar, no que nós acreditamos, no que nós entendemos ser o certo. Então, é com esse objetivo que nós estamos expondo essas lições. E hoje nós chegamos então à lição 2, né? Começamos semana passada, como eu já disse. Chegamos à lição 2. Pastor, quer falar alguma coisa antes de a gente começar? Não? Hoje o nosso assunto é, como diz o tema da lição, afinal, o que é um cristão pentecostal? E tá todo mundo aí com a revista? Tá. Quem não tiver com a revista, se puder sentar perto de alguém que está com a revista, só para não ficar perdido aí, porque a lição é toda baseada na revista. Então, se você não tiver, se puder sentar perto de alguém que tenha, para você não se perder. Ainda tem revista para vender? Não, acabou? Que bom, graças a Deus. Então, a gente chegou nessa lição número 2. Afinal, o que é um cristão pentecostal? E eu gostaria de perguntar se alguém se arrisca a responder com poucas palavras o que você entende como cristão pentecostal, o que para você é um cristão pentecostal. Com poucas palavras, pode ser um de cada vez, não precisa se atropelar. Ninguém se arrisca? Não? Renato deu uma aula aqui semana passada aqui. Amém. A Jane também falou aqui, né? Alguém que... Isso. Diga. Não, cristão pentecostal. Ah, tudo bem. Tá dentro do título, né? Na verdade é que a gente vai até falar um pouco sobre isso na lição. Esse termo pentecostal, ele se desgastou com o tempo, né? E principalmente desde a sua origem, de lá para cá, muitas coisas foram atribuídas a esse nome pentecostal. Lógico que por motivos de igrejas que se autodenominavam pentecostais e praticavam algumas coisas que não eram condizentes com o reino ou que não eram condizentes com esse termo, mas por ser uma igreja denominada pentecostal, começaram a associar uma coisa com a outra. E hoje em dia é um pouco difícil mesmo definir o que é um cristão pentecostal, porque pode ser muita coisa, né? Então, nosso objetivo aqui hoje é basicamente esse, é ver que um cristão pentecostal ele pode ser muita coisa, né? Porque esse termo pentecostal ele é muito abrangente, mas a gente vai falar um pouco sobre o que nós acreditamos ser um cristão pentecostal à luz da palavra de Deus, né? De acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam, de maneira que a gente não saia da palavra de Deus, para que a gente não caia no erro de cometer heresias. Então, já logo na introdução aí, a gente vai ver que para muitos os pentecostais são heréticos, ou, na melhor das hipóteses, histéricos. Quem é que não ouviu isso, né? Que pentecostal é gritaria, enfim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma moça que ela estava voltando para a igreja e ela me perguntou como era a minha igreja. Eu falei, minha igreja é uma igreja pentecostal. Ela falou, eu gosto dessas igrejas. Eu gosto quando tem revelação, e alguém que entrega mistério.
e com bastante barulho. Eu falei, bom, nesse caso, eu acho que você não vai gostar da minha igreja, não. Porque esse termo pentecostal é meio que isso, né? As pessoas associam isso a essa histeria, a essa coisa assim de muito movimento. E aí por que isso acontece, né? A introdução continua. Devido a tantos escândalos, né, envolvendo lideranças e denominações e controvérsias vindo do vasto universo pentecostal, é um desafio definir bem o termo, até pelo fato de assumirmos essa identidade de pentecostal reformado. Então, é muito difícil, como a gente já tinha falado antes, né, definir o termo. Então, quando eu perguntei para os irmãos o que é um cristão pentecostal, eu sei que não é uma pergunta muito fácil de responder, porque pode ser muita coisa, né? E ainda mais agora que a gente tem essa nova definição de pentecostal reformado. Então, nós precisamos estar prontos para responder a pergunta: que tipo de pentecostal é esse, né? Porque esse pentecostal reformado ele é diferente dos demais. O que tem no pentecostal reformado que o pentecostal não reformado, digamos assim, ou o pentecostal clássico não tem? Qual é a diferença desses dois movimentos? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, primordialmente, o pentecostal é um cristão, um rótulo abrangente que sofreu mudanças ao longo de praticamente 2 milênios de história. Nos 4 primeiros séculos depois de Cristo, ser um cristão era algo bem simples. Não simples no sentido de fácil, mas simples no sentido de que era prático. Pois assumir-se como seguidor de Jesus poderia custar a vida. Então é muito simples. Se você era cristão, você era cristão de fato, porque para se definir cristão era a mesma coisa que assinar a sentença de morte. Então se o cara dissesse que ele é cristão, é porque ele é mesmo, porque ele tinha que estar muito convicto da sua fé. Então, com o tempo, hereges se levantaram no meio dos cristãos fiéis, mas o consenso quanto ao que era ortodoxia e o que era heresia era predominante. Então, logo depois da vinda de Jesus, da revelação do Evangelho, né, da nova revelação do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo, logo depois disso, muitas heresias surgiram, ainda com Jesus aqui, heresias começaram a surgir. Depois também que Jesus voltou para os céus, muitas heresias surgiram. A gente tem a heresia de Marcião, por exemplo, que ela se baseava no seguinte: o Velho Testamento não tem valor porque ele foi, como é que eu posso dizer? É como se o Deus do Velho Testamento fosse um Deus diferente do Novo Testamento. Então ele ensinava isso, que não eram compatíveis, não era a mesma palavra de Deus, nem tudo era a palavra de Deus e que o Velho Testamento não deveria ser considerado, somente o Novo Testamento. Os gnósticos também, que inclusive João combate os gnósticos nas suas cartas, né, que ensinavam que existe um Deus criador, existe um Deus menor, que alma e espírito que alma e carne não são a mesma coisa, que aquilo que você faz na sua carne você não faz com o seu espírito, enfim, coisas que eram controversas aos ensinamentos de Jesus. Então, desde que Jesus veio e apresentou o Evangelho, se apresentou como sendo Deus, a partir desse momento muitas heresias surgiram no meio da igreja, mas aquilo que era ortodoxia, isso é, a interpretação correta da Bíblia, a interpretação à luz da palavra de Deus, e aquilo que era heresia era predominante. Então, por mais que surgissem essas heresias, logo era identificado. Então, sempre houve um grupo que seguia fielmente a palavra de Deus, e à luz da palavra de Deus combatiam essas heresias que surgiam a partir da boa exegese do texto, né, da boa interpretação do texto. Então, o que separa o cristianismo de todas as outras religiões do mundo é a confissão que define a igreja, resumindo a fé cristã, conhecida como credo apostólico. A gente já falou um pouquinho sobre o credo aqui, e eu gostaria que a gente lesse o credo todos juntos, pode ser? Então vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém.
Esse é um bom resumo da nossa fé, daquilo que nós cremos, né? Então, se algum dia alguém te perguntar no que você crê e qual é a sua religião, se você não souber responder muito bem com as suas palavras, você pode decorar o credo apostólico e citar ele, porque ele é um resumo de tudo aquilo que a gente crê, né? E aí, algumas pessoas poderiam... Meu filho é pentecostal, tá? Só queria dizer isso. Ele está lá dentro já, demonstrando suas raízes. Tá. Por enquanto ele só fala em mistério. O problema é que não há quem revele, né? Mas... muita gente poderia pensar, né? Bom, mas por que eu vou citar o credo, né? O credo apostólico é uma coisa que veio depois, né? Não é uma coisa que está na Bíblia. Então, por que eu vou me apegar ao credo apostólico, né? Quais são as bases? Depois você pode, lá naquele QR Code, tem um material de apoio lá, e ele, na lição 2, o material de apoio é todo baseado no credo apostólico, falando sobre a origem do credo e tudo mais, e depois os irmãos podem dar uma olhadinha com calma. Mas eu gostaria de fazer aqui uma breve... passar aqui pelo credo apostólico para a gente ver que, embora ele não esteja com essas palavras na Bíblia, mas todo o credo apostólico é bíblico. Então eu gostaria de passar aqui rapidamente com os irmãos algumas referências bíblicas que eu peguei, só para a gente poder confirmar aquilo que a gente tem dito, para que a gente não pense assim, então quer dizer que ao invés de eu citar a Bíblia para defender a minha fé, eu vou citar o credo apostólico, uma coisa que veio depois, uma coisa que não é canônico, né? Mas a gente vê que todo o credo apostólico ele é baseado na palavra de Deus. Então citar o credo é como citar a Bíblia. Eu gostaria de... Oi? A gente antigamente, quando não tinha religião, mas era batizada, era católica, né? Então a gente tinha a obrigação de decorar o credo. O credo é a oração que a gente fazia todo quando criança, né? Todo dia antes de dormir. Essa prática é uma prática que se perdeu muito, né? A prática de decorar as coisas. E decorar o credo, por exemplo, é uma coisa muito boa, né? Porque você ter isso em mente é uma coisa bem interessante. Não só o credo, entre outras coisas, mas ter isso decorado é uma coisa muito interessante. A gente perdeu muito isso também por causa da tecnologia, né? Tipo, cita o credo aí, pega no Google rapidinho aqui. Mas é importante a gente ter algumas coisas decoradas. Mas então, voltando, né? O credo começa como? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse termo todo-poderoso vai aparecer diversas vezes na Bíblia, né? Principalmente no livro de Jó. Se você ler o livro de Jó com atenção, você vai ver que esse termo aparece diversas vezes. Mas eu separei aqui o texto de 2 Coríntios 6, quando o apóstolo Paulo escreve, citando as palavras de Cristo, ele diz: serei o pai de vocês, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então esse termo todo-poderoso é um termo bíblico. Depois o credo diz, Criador dos céus e da terra, texto muitíssimo conhecido, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Depois, em Jesus Cristo, seu único Filho, aí tem aquele clássico, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Filho único de Deus também é bíblico e também está na palavra de Deus. Depois, o Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, e a gente tem Lucas 1,35, quando o anjo está falando para Maria sobre que ela vai engravidar e o filho dela será o Filho de Deus, e ele diz para ela: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que está de nascer será chamado Filho de Deus. Então, Cristo foi concebido por obra do Espírito, isso também está na Bíblia. Depois nasceu da Virgem Maria, Mateus 1:23, eis que a Virgem conceberá e dará luz ao Filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Depois, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, Lucas 23, do 13 ao 24, mas eu vou ler só o finalzinho que diz, naquele momento ali onde está Jesus e Barrabás, e Pilatos fala com o povo: quem vocês querem que eu solte, aquela coisa toda, o povo escolhe Barrabás, e aí Pilatos pergunta: que mal fez esse homem? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Então, o padecer de Cristo sob o poder de Pôncio Pilatos também é bíblico, está na palavra de Deus. Foi crucificado, Mateus 27:31. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. A crucificação de Cristo também é bíblica, está na palavra de Deus. Foi morto, Marcos 15:37.
Mas Jesus, dando um forte grito, expirou no momento de sua morte. Foi sepultado, Lucas 23, 53, e tirando-lhe da cruz, envolveu no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Ao terceiro dia ressuscitou, Lucas 24, 5. Então, estando com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A ressurreição de Cristo. Subiu aos céus, Atos 1, 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e o cobriu de seus olhos. Está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Hebreus 1, 3, perdão. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, segundo Timóteo 4:1, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, Marcos 1:8. Eu batizei vocês com água, porém ele os batizará, ele, no caso Cristo, com o Espírito Santo. Creio na Santa Igreja de Cristo, Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Na comunhão dos santos, Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Creio na remissão dos pecados, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Na ressurreição dos mortos, 2 Coríntios 4, 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. E por fim, creio na vida eterna, João 6,47. Em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Então você vê que todo o credo apostólico é bíblico. Cada uma das frases, cada uma das afirmativas que tem no credo apostólico são afirmativas bíblicas, estão na palavra de Deus. Então citar o credo como base de fé, como uma confissão de fé, é a mesma coisa que citar a palavra de Deus, uma vez que o credo é todo baseado na palavra de Deus. Ficou claro isso? Muito bem. Então, o cristão protestante, além de afirmar o credo apostólico, afirma, a gente lembrando que a gente está falando aqui dos cristãos que são adeptos da reforma protestante, né, que vêm da reforma e, portanto, se denominam protestantes. Além de afirmar o credo apostólico, afirma também os 5 solas, que resumem as crenças que distinguem os cristãos ligados à Igreja Católica Romana. Os 5 solas são sola fide, que significa somente a fé; sola gratia, que significa somente a graça; solus Christus, que significa somente Cristo; sola scriptura, que significa somente as Escrituras; e soli Deo gloria, que significa a Deus somente a glória. Então, no século XVI, né, houve essa síntese de tudo aquilo que a reforma protestante propunha, né? Houve essa síntese feita com base nos ensinos de Lutero, naquilo que Lutero propôs para a igreja como uma mudança, como uma reforma. Então isso foi sintetizado nesses 5 solas. Na verdade começaram com 4 solas, depois Calvino veio e vendo a necessidade de acrescentar o último, né, que é soli Deo gloria. Ele acrescentou o 5º sola, que são sínteses, né? São resumos daquilo que a fé protestante acredita. Então a gente vê que tudo na fé cristã protestante aponta para Cristo, né? Tudo é baseado na pessoa de Cristo e tudo volta para Cristo. Somente só lhe deu glória, né? Tudo pertence a Deus, tudo é para Deus. Então, no que diz respeito à doutrina da salvação, né, à doutrina da vida eterna, tudo isso sempre resume na glória de Deus. E a gente tem que ter isso em mente para que a gente não caia no erro de achar que existe alguma coisa além disso, né? Como se Cristo devesse alguma coisa para nós, ou como se nós tivéssemos algum mérito diante de Deus. Então, esses 5 solas são importantes por isso, né? Nós somos salvos somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente crendo na revelação das Escrituras, e essa salvação resulta na glória de Deus, só lhe deu glória. Então, as primeiras perguntas que aparecem aí para a gente são, na sua visão, o que é um cristão pentecostal? A essa altura, dá para responder já ou... Não? Interessante que... eu estava até comentando com o Guilherme e com o Renato semana passada, eu estava
Rede social é uma bênção, né? E eu estava passando lá naqueles vídeos que tem, aqueles vídeos curtinhos, e aí apareceram dois sujeitos, né? Um homem e uma mulher, e eles estavam enchendo balão. E aí, quando terminaram de encher, o homem falou assim: muito bem, agora você pode comprar o ar do pastor fulano e da pastora Beltrano. Eu olhei assim e falei: cara, que é isso? Assim, eu confesso que eu não sei se é zoeira ou se é real. Eu prefiro acreditar que não é real. Mas que acontece esse tipo de coisa, acontece. E a gente vê isso aí aos montes, né? Vassoura santa para varrer as potestades, né? E por aí vai. E aí eu fui ver os comentários, né, de curioso, e aí tava lá: esses pentecostais, o problema são sempre os pentecostais. Então a gente vê como que o cristão pentecostal, como que se tem uma visão deturpada do que é o cristão pentecostal. Porque ser pentecostal não é isso. Ser pentecostal não é acreditar nessas coisas que são até meio esotéricas, né, que beiram o misticismo. Macumba gospel. E é uma coisa extremamente danosa para o evangelho. Porque quem é o homem, né, para que ele venda o seu próprio ar na tentativa de, sei lá, eu não sei nem qual é a tentativa, prefiro talvez não saber. O cristão pentecostal, embora ele acredite na continuidade dos dons, e embora ele acredite na ação do Espírito Santo, né, na ação de Deus, como um derramamento do seu Espírito, como a gente acredita no falar em línguas, como a gente acredita no batismo no Espírito Santo, no sentido de que o Espírito Santo pode se manifestar em nós de uma maneira especial. Acreditar nisso não significa acreditar nesses misticismos, e também não nos faz acreditar que só é cristão ou que só valida a fé de quem tem alguma experiência sobrenatural, né? Ser pentecostal não é ser um advogado de quem é crente e quem não é, baseado nas experiências que essa pessoa tem ou não com o Espírito Santo, porque isso é muito pessoal, né? Eu posso ter uma experiência com Cristo muito íntima, algo que acontece de muito forte comigo, e eu posso passar 15 anos sem ter de novo. Eu posso passar 20 anos sem ter essa experiência de novo. Isso não faz de mim menos cristão do que aquele que tem uma experiência com Cristo talvez diferente, né, toda semana ou todo mês, porque isso é muito pessoal, isso é muito individual. Eu gosto sempre de usar um exemplo de apóstolo João e Lucas, o evangelista Lucas. Quando a gente olha para Apocalipse, qual foi o contexto em que Apocalipse foi escrito? João estava exilado numa ilha, né? Aí, de repente, os céus se abrem e vem uma revelação para ele, uma coisa sobrenatural, ele tem visões, né? E ele vê o Cordeiro no trono, e os anjos e querubins, e aquela coisa toda, os 4 seres viventes, e quem é digno de abrir o livro, e ele chora, e aquela coisa toda. E, pelo amor de Deus, quando a gente lê Apocalipse, se eu estivesse na pele de João, acho que eu tinha morrido, de tanta coisa que ele vê, de tanta coisa que ele recebe da parte de Deus, das quais ele mesmo talvez não tinha ideia de que poderia receber. E uma coisa extremamente sobrenatural, né? Uma coisa extremamente fora do comum. E a gente olha para o Evangelho de Lucas, qual foi o contexto em que ele foi escrito? Lucas teve que pesquisar. Ele teve que sair e aí ir anotando todos os relatos. Não houve um sobrenatural, digamos assim, da parte de Deus para com Lucas na escritura do seu evangelho, no que diz respeito à comparação com João, porque a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, mas eu quero dizer que Lucas teve o trabalho de procurar, de pesquisar. Aí eu pergunto, Apocalipse é mais inspirado por Deus do que o evangelho de Lucas? Apocalipse tem mais valor do que o evangelho de Lucas? Todos são palavras de Deus, todos são inspirados por Deus. Porém, cada um teve uma experiência. Um teve que pesquisar, sair nas ruas procurando, perguntando relatos, estudando, e o outro recebeu tudo da parte de Deus de modo sobrenatural. Então, a experiência com Deus ela é muito pessoal, ela é muito individual, não dá pra gente taxar uma coisa tipo, só é isso, ou só é aquilo, e muito menos invalidar uma coisa da outra, né? Aqueles que estudam a palavra de Deus com veemência, que buscam fazer uma boa exegese, que tem lá os comentários bíblicos, esse não é menos usado por Deus do que aquele que às vezes recebeu uma revelação na hora ali e pregou uma palavra diferente. Então, eu acho que o fato de ser pentecostal não deve dar a nós essa sensação de supervalorizar o sobrenatural, como se só isso fosse a manifestação de Deus.
Porque Deus se manifesta no dia a dia, irmãos, nas coisas cotidianas, né? Na leitura básica da palavra, quando a gente acorda de manhã e que a gente percebe que só está vivo por causa da graça de Deus. Isso é uma obra sobrenatural, irmãos. E a gente não precisa de arrepios para pensar sobre isso. A gente não precisa de calafrios para pensar sobre isso, né? Então, ser pentecostal também é acreditar que o Espírito Santo se manifesta nessas pequenas coisas, né? Na graça de ter o pão de cada dia, na graça de acordar e ver nossa família bem, com saúde. Então, o que é ser um cristão pentecostal, né? É acreditar nessas manifestações do Espírito Santo, é acreditar que o Espírito Santo está com a gente, que ele nos acompanha e que ele pode atuar na nossa vida todos os dias, com o dom de cura, com o dom de milagres, com o dom de profecias, com o dom de agir no nosso meio da maneira como ele quiser, né? O que a gente não pode tentar fazer é querer colocar Deus num pote, né? E assim, Deus só pode agir, só pode operar milagres no culto de milagres. Deus só pode fazer, né? Só pode trazer revelação no culto de revelação. Irmãos, Deus é Deus. E Ele age, Ele faz quando Ele quiser, né? A gente já testemunhou coisas aqui na igreja, em cultos ordinários da nossa igreja. Cultos de quinta-feira, cultos de domingo de manhã, cultos de domingo à noite, dos quais a gente se preparou para fazer como a gente sempre se prepara para fazer, e o Espírito Santo se manifestou de maneira especial e fomos visitados aqui com cura, né? Com visões e, enfim, com o derramamento do Espírito. Alguém quer fazer alguma ponderação dentro desse tópico? Segue em frente. Bom, então a segunda pergunta é: o que você entende por cristão evangélico? Que crê na palavra? Na revelação da palavra. Ou seja, se vive de acordo com sua vida, está na palavra. Que acredita totalmente na palavra. Sim. É isso. Mais alguém? Jenny falou aqui que, basicamente, vou resumir, tá? É o cristão que vive a sua vida baseado na palavra de Deus e que acredita que a palavra de Deus é a revelação de Deus, certo? Alguém mais quer falar sobre o cristão evangélico? Tem cristão não evangélico. O cristão... eu lembrei de outro vídeo da rede social, né, que... A moça pergunta assim: você é evangélica? Uma pergunta para você: é evangélica? Ela fala assim: sou. Aí ela fala assim: de qual igreja? Fala: da católica. Você fica: peraí, né? Por exemplo, o cristão católico ele não é evangélico, né? A nomenclatura não serve, digamos assim. Mas então, assim, respondendo a pergunta de Renato, existem cristãos não evangélicos. Do ponto de vista do nome em si, cristão evangélico, todo cristão é evangélico. Porque todo cristão crê no evangelho. Diz a Bíblia. Agora, esse termo específico, evangélico, ele surgiu a partir da necessidade de reafirmar o que a reforma trouxe para a igreja. Ou seja, a fundamentação da vida à luz das Escrituras. Então, o termo evangélico, ele ganhou um outro sentido mais específico, não um sentido amplo como tinha antes. Agora ele tem um sentido específico. E é nesse sentido específico que a revista pergunta. Sim. Tanto que a gente vai ver aí que ele faz essas definições. Mas é sempre bom esclarecer, né, para não... Obrigado. Alguém mais quer falar dentro dessa pergunta, alguma coisa, não? Então, seguindo, a revista vai dizer aí, né, como desdobramento histórico do protestantismo, surge o cristianismo evangélico. Embora haja um desgaste no uso do termo, é muito complicado quando a gente põe um nome, né, quando a gente denomina alguma coisa, porque corre esse risco, né, de sofrer esse desgaste ou uma deturpação do termo. Então, o mau uso do termo evangélico trouxe esse desgaste, né? Mas embora haja esse mau uso do termo, o cristão evangélico é, acima de tudo, alguém que crê no evangelho, crendo em Jesus como Deus encarnado, cuja morte e ressurreição nos comprou e livrou do pecado e da morte.
O evangélico afirma a necessidade de uma conversão pessoal a Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e que a Bíblia é suficiente, inspirada e inerrante palavra de Deus. Então, essas afirmações fazem de alguém uma pessoa evangélica, o que não é o senso comum, né? Não é todo mundo que acredita nisso. Então, por exemplo, recentemente, houve um estouro aí da chamada teologia da hipergraça. A teologia da hipergraça, ela ensina, ou pelo menos ela tenta ensinar, que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E, embora pareça a mesma coisa, mas não é, porque na definição deles, muitas coisas que estão na Bíblia não foi Deus quem disse. Então é muito fácil, porque afinal de contas você tira aquilo que lhe convém e mantém aquilo que convém. Então, se você acredita nisso, né? Se você é um adepto da hipergraça, por exemplo, a gente cai naquela questão. Ele pode ser um cristão, embora a gente entenda que a fé dele não está firmada em Cristo, mas ele pode ser um cristão, ele pode se denominar um cristão, mas não um evangélico, de acordo com o termo, como o pastor explicou para a gente, porque como a gente viu aqui, o termo evangélico ele abrange todas essas questões, inclusive que a Bíblia é suficiente, inspirada e é inerrante, palavra de Deus, sim. À luz desses termos, né? Uhum. Porque como a gente viu aqui, como houve esse desgaste do termo, é muito complicado porque aí, para quem vê de fora, todo mundo acha que evangélico é a mesma coisa, né? Então, seja a hipergraça ou neopentecostal, todo mundo faz parte do mesmo pacote. E aí, quando a gente olha para esses termos aqui, para essas definições, a gente percebe que não é bem assim, que existem algumas distinções que devem ser feitas, né? Então, o mais importante é a gente sempre ter em mente essas questões que ele pondera aqui, né? Que para o evangélico há uma necessidade de conversão a Cristo, uma conversão pessoal, pelo poder do Espírito Santo, que é quem convence, que a Bíblia é suficiente, inspirada por Deus e é inerrante palavra de Deus. Tudo bem? É necessário que a gente tenha esses termos muito bem definidos na nossa mente para que a gente não faça confusão daquilo que a gente crê com aquilo que a gente ouve por aí muitas vezes. Eu posso propor uma pergunta em cima disso? Claro. Então, aqui, dentro dessa definição, partindo aqui do embora haja um desgaste no outro tempo, ele começa, o cristão evangélico é, acima de tudo, a partir dessa definição que ele dá até o final desse parágrafo aí, até onde o católico vai com a gente e a partir de que momento ele deixa de ir com a gente, andar com a gente. Peraí, a partir do evangélico afirma? O cristão evangélico é acima de tudo. Ah, tá. Essa pergunta pode ser geral, não precisa ser só para o professor, não. Ah, tá. Bom, alguém quer responder? Vou dar só um exemplo aqui, só para mostrar o que eu quero dizer. Por exemplo, a oração da Ave Maria. A oração da Ave Maria é bíblica? Até certo ponto é. Né? Quando se diz Ave Maria, ou seja, salve Maria, cheia de graça. Ou seja, e aí o texto de Lucas, é a palavra do anjo para Maria. O Senhor é convosco. É livro de Lucas. Bendita sois entre as mulheres. Capítulo de Lucas. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Livro de Lucas. Quando começa Santa Maria, aí deixa de ser. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Até certo ponto, o católico ele caminha conosco nessa mesma fé. A partir de um determinado momento aqui, ele deixa de caminhar com a gente. Aí os caminhos se separam. Assim, do que eu sei a respeito da soteriologia, existem questões que divergem, né? Por exemplo, o cristão ele não acredita o cristão evangélico no purgatório e na necessidade da oração pelos mortos, aquela coisa toda, né? A salvação é somente por Cristo, não existem outros meios. Mas não sei se é... Então, aqui mesmo no texto mostra, ó, o cristão
tem a tradição católica também. Cristão é, acima de tudo, alguém que crê no Evangelho. O católico também crê que crê. Uhum. Crendo em Cristo Jesus como Deus encarnado. Uhum. Crê na encarnação? Crê. Cuja morte e ressurreição nos comprou e livrou do pecado da morte. O católico crê na morte e ressurreição de Cristo? Sim. Aí entra essa parte. O evangélico afirma a necessidade de uma conversão pessoal a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Aqui seria assim e não. Porque existem ramos do catolicismo que Sim. mais a renovação carismática. Agora, a partir daí, o católico já não anda mais com a gente. Então, diz que a Bíblia é suficiente. E inerrante palavra de Deus. Aí o católico já não anda com a gente. Sim. Que teria que acrescentar ainda, como o Renato falou. A tradição. Só para a gente poder exemplificar, se o Papa hoje determinar que existe alguma coisa que a Bíblia diz que é pecado e ele disser que não é, vale a palavra do Papa, porque a tradição católica ela se sobrepõe, à palavra de Deus. Então, por exemplo, houve muitas discussões acerca do aborto, né? Que o Papa ficou meio em cima do muro ali, não sabe se vai, não sabe se não vai. Então, assim, para eles, a definição e a maneira como eles vão se comportar sobre tal assunto ou outro assunto vai daquilo que o Papa diz, né? Sobre a declaração do Papa. E isso é bem complicado, né? Isso não é exclusivo do catolicismo, tá? Os Mormons, por exemplo, eles têm o livro de Mórmon, que também é um livro que anda junto com a Bíblia, e aquilo que o livro de Mórmon diz é tão verdade quanto a palavra de Deus. Alguém ficou com alguma dúvida nesse ponto aqui? Não? Danilo, esses livros que outras religiões têm, não só os Mormons, eles pegam, na verdade, uma parte da Bíblia, né, e acrescentam o que eles querem, o que interessa a eles. Entre aspas, para enganar o povo, você usa parte da Bíblia para enganar, para chamar a sua religião, para chamar a atenção, e acaba colocando assuntos que interessam diretamente somente a eles. Né? Mais ou menos. Porque assim, na verdade não é uma coisa tão simples assim, no sentido de que existem pessoas, né, até mesmo aqueles que embora não creiam naquilo, mas que, né, talvez simpatizam com aquela religião, eles de fato acreditam que houve uma revelação posterior, né? Então, por exemplo, os Mormons, a iniciativa da Igreja Mormon, por exemplo, não é enganar ou tipo assim, a gente vai fazer de propósito, entendeu? Para que a gente possa usar o povo como massa de manobra. Houve uma revelação, né? Joseph Smith, ele foi lá para o meio do mato, estava lá e em algum momento houve essa revelação e a partir dali ele escreveu. Assim, para ele pode ter feito muito sentido, entendeu? E talvez na cabeça dele aquilo ali era o certo e ele escreveu. Agora, o grande problema é quando isso se sobressai a palavra de Deus, entendeu? É quando isso ou pede igualdade ou quando é superior. Porque a palavra de Deus, ela é suficiente, né? Não existe algo que precisa complementar a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Então, assim, só estou colocando isso porque às vezes parece que a religião A ou B foi fundada no charlatanismo, ou que a pessoa só quer enganar e massa de manobra. Não é bem assim, né? Existem questões que são espirituais mesmo. A própria palavra de Deus nos alerta sobre que podem haver anjos de luz que queiram trazer uma nova revelação, que a gente deveria condenar isso. Então, se a palavra de Deus fala sobre isso, significa que isso poderia acontecer. E aconteceu, e só que aí, a partir desse momento, criou-se uma nova religião, ao invés disso ser condenado, entende? Então, isso envolve o mundo espiritual também, dentre outras coisas. Tem uma nova revelação, uma nova escritura, e em cima da orientação desse anjo, ele escreveu todo um compêndio que é a base também dele. Então, tem questão assim, não foi a intenção de enganar. Ele Sim. E o mais impressionante é que a palavra de Deus já falou sobre isso, né? E mesmo assim, bom, não vou falar o que eu penso. Eu não ia falar isso não. É isso que eu não ia falar. Não, mas você vê que Satanás não tem nem criatividade, porque o apóstolo Paulo falou que ia ser como anjo de luz, e ele foi lá e se fez como anjo de luz mesmo. Sim. Então, quando falar anjo aí, deixou aberto aí a possibilidade de ser
Isso também serve, inclusive, na vertente pentecostal, quando a gente recebe as revelações, né? Quando alguém te fala alguma coisa a respeito da tua vida, ou, enfim, de alguma profecia, alguma coisa assim, aonde que você vai consultar para saber se aquilo procede ou não de Deus? Na palavra de Deus. Se a pessoa te disser assim, olha... Deus me revelou que você vai ser muito feliz a partir do momento em que você for muito próspero e receber muito dinheiro. Aparentemente é coisa legal, bacana. Mas a palavra de Deus me diz que isso não é um motivo de felicidade, que a vida não se baseia nesse tipo de coisa. Então a base de todo tipo de revelação que chega até nós deve ser a palavra de Deus. O crivo, para saber se aquilo procede ou não, é a palavra de Deus. Pode ter falado mais alguma coisa? Eu quero dar um exemplo bem simples para a gente perceber como é importante a gente permanecer. Por isso que existe essa palavra ortodoxia. Essa palavra é muito importante, porque ela mostra que só existe uma doutrina reta. Sim. Agora, o que está na Bíblia pode ser mal interpretado. Sim. Então, essa é a questão. É a interpretação reta de Cristo. Então, a reforma ela propôs livre exame, mas não livre interpretação. Sim. A interpretação tem regras que precisam estar sempre conformando aquilo que a Bíblia diz. Né? Então, assim, para dar um exemplo bem prático, existe um peixe no Japão, ele é muito apreciado na cozinha japonesa. Esse peixe ele tem uma espécie de uma glândula que é altamente venenosa e ela é mortífera. Né? Se a pessoa comer, ela pode morrer em questão de segundos. Mas ele é muito apreciado. Sabe que o japonês aprecia esse negócio perigoso. Né? Então, ele é um cozinheiro. Esse cozinheiro ele é formado na arte da culinária geral, mas ele tem que ter uma formação específica para preparar esse peixe. Então ele tem que fazer um corte, e esse corte tem que ser um corte preciso. Se ele cortar mais para baixo ou mais para cima, ele pode atingir aquela glândula e servir o peixe no jantar e matar todo mundo no restaurante. Então ele tem que ser preciso no corte. A nossa relação com a Bíblia é mais ou menos essa. A gente tem que, a escritura para nós tem que ser a nossa regra, a nossa precisão é ouvir o que a Bíblia diz e viver conforme o que a Bíblia diz. E também aceitar ou desprezar o que a gente ouve de acordo com aquilo que a gente conhece da palavra de Deus. Porque senão aí vira uma loucura. Sim. Qualquer coisa pode ser dita como palavra de Deus. Sim, com certeza. Já usaram a Bíblia até para provar que o extraterrestre já veio na Terra. Pois é. De fato, essa aí é coisa de extraterrestre mesmo. Bom, seguindo então, o próximo tópico eu vou falar sobre as vertentes do pentecostalismo. Em toda a história da igreja, existiram movimentos enfatizando a vida piedosa e as experiências sobrenaturais que se alinham com a do pentecostalismo moderno, assim como manifestaram dons e uma certa ebulição mais entusiasmada, aspectos bastante identificados com o movimento pentecostal moderno. Então, por exemplo, no século XVIII, né, houve o movimento do metodismo com John Wesley e também seu irmão, onde havia essa ênfase, né, na experiência com o Espírito Santo, nessa coisa, nessa experiência mais sobrenatural, antes do movimento denominado pentecostal, né? Então, esses movimentos que relacionavam a experiência com a palavra de Deus já existiam antes. Mas vale destacar que antes do século XX, nunca houve outro movimento como o identificado pentecostal carismático, que historicamente é analisado em 3 ondas. A gente já fala sobre essas 3 ondas. A primeira onda de pentecostais nasceu, como vimos na nossa lição passada, em 1906, né? Naquele movimento ali da Rua Azusa, onde houve aquela experiência de avivamento e tudo mais. E seguiu vigorosamente por toda a primeira metade do século XX. Seu crescimento numérico superou todas as outras épocas da história do cristianismo. Nesse período surgiram várias denominações, como Assembleia de Deus, né? a Igreja de Deus em Cristo, muita criatividade, né? E grupos para-eclesiásticos, como a Adonep. O que é um grupo para-eclesiástico? É um grupo fora da igreja, né? Eclésia é a igreja, é o corpo de Cristo. Então, para-eclesiástico é um grupo fora da instituição da igreja. A Adonep é a associação de homens
de negócio do evangelho pleno. É isso, né? Podia botar um negócio mais curto, né? Mas tudo bem. Que é um grupo para-eclesiástico, tá? É um grupo herético, pode-se dizer? Não? Não, é um grupo voltado para proporcionar a conversão de empresários. Ah, não tem nada a ver com seita, então. Tá. Eles trabalhavam com os empresários quando não tinham aquele grupo de Afetos de Cristo. Ah, sim, entendi. Ah, interessante. Eu cheguei a pesquisar, mas apareceu tanta coisa, cada um falando uma coisa, eu falei, bom, prefiro não me arriscar. A segunda onda do pentecostalismo surgiu nos Estados Unidos, no fim da década de 1960. O marco desse período foi a abertura à experiência pentecostal entre denominações protestantes tradicionais, como a Igreja Episcopal, a Igreja Luterana e a Igreja Metodista. Parte dessa mesma onda foi o surgimento da renovação carismática católica, da qual a gente até falou aqui, que entre os católicos romanos fomentava a busca pelo batismo do Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. Então isso não é exclusividade do pentecostal. E a terceira onda do pentecostalismo mundial foi marcada pelo nascimento de novas igrejas e denominações, com ênfase maior no exercício e continuidade dos dons espirituais do que na segunda bênção do Espírito Santo. Segunda bênção que é o batismo no Espírito Santo, né, de falar em línguas, aquela coisa toda como uma confirmação da conversão da pessoa. Então a denominação que mais se destacou nessa última onda pentecostal foi a Igreja Vineyard, fundada pelo John Wimber, nos Estados Unidos. No Brasil, essas ondas foram um pouco diferentes. A primeira onda teve início com a missão evangélica pioneira dos suecos Gunnar Wigling e Daniel Berg, que trouxeram para o Brasil as Assembleias de Deus, 18/6/1911. Então eles se dedicaram a aprender a língua portuguesa, fizeram cursos e tiveram professores que ensinaram a eles a língua portuguesa, e eles vieram para o Brasil, ficaram em Belém, que era uma província de São Paulo, se não me engano, e ali eles pregaram o evangelho em português nas estradas de ferro, o que é muito inspirador, né? Quando a gente vê o ímpeto desses homens de aprender uma outra língua para propagar a palavra de Deus, é uma coisa, por si só, já é um mover do Espírito Santo absurdo, né? Então, olha aí, informação aqui, ó, Renato. A primeira denominação que se voltou para os pobres, para alcançar periferias, essas áreas mais carentes da população, o trabalho deles foi um trabalho muito forte, tanto é que até hoje é a maior denominação do Brasil, a Assembleia de Deus, né? Claro que no decorrer do tempo houveram mudanças, e hoje nem toda a Assembleia de Deus é a mesma Assembleia de Deus da qual foi fundada aqui nesse período. Mas fato é que ainda é a denominação que mais cresce no Brasil. A segunda onda, por aqui, ainda foi muito pautada pelo que podemos chamar de pentecostalismo clássico. Igrejas que, além da busca pelo batismo no Espírito Santo, como a gente já falou aqui, o falar em línguas, dentre outras coisas, deram muito destaque à cura divina, à expulsão de demônios e à profecia. É nesse período que surgem denominações como a Igreja Quadrangular, né, Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Igreja Missionária Evangélica Maranata e a Nova Vida. Essa última aqui é uma excelente igreja. No limiar das décadas de 1970 e 80, emergiu a terceira onda do pentecostalismo brasileiro, mais conhecido como neopentecostalismo. A gente conhece bem. Embora no início fossem fiéis às suas raízes pentecostais clássicas, em poucos anos ocorreu uma mudança significativa em sua mensagem e práticas. O emprego de objetos e uso de frases de efeito em sistemas de culto, com o intuito de mobilizar e operacionalizar a fé, culminava em uma forte ênfase na lei da semeadura, né? Planta aqui que você colhe ali, né? Meio que isso. Se você plantar 10, você colhe 20. Plantar 20, você colhe 40, e por aí vai. Um princípio que se convencionou a denominar a teologia da prosperidade, segundo a qual a generosidade para com a obra de Deus implicava em retorno direto, abençoando financeiramente a vida do ofertante.
Então, as marcas do neopentecostalismo são essas como é que eu posso dizer? Para não falar uma palavra muito forte. Esses excessos que começaram a surgir, né? Objetos ungidos, então, se o pastor ungir um lenço e ele te dá aquele lenço ali, você recebe o poder de Deus através daquele lenço. Esses próprios jargões, né? Eu determino, tá amarrado, eu profetizo, eu declaro, eu decreto, são coisas que vieram desse movimento neopentecostal. E principalmente o que diz respeito à teologia da prosperidade, né? Que é essa questão, essa ênfase exacerbada no se você fizer tanto, Deus vai te dar tanto mais, né? Se você ofertar tudo que você tem, você vai receber em dobro. Então, são coisas que a palavra de Deus nunca promete, mas esses movimentos prometem. Olha aí. Complicado, né? O brasileiro que ouve isso, ele pensa que realmente o Brasil talvez não seja um país convertido, né? Não está fácil para ninguém. As denominações neopentecostais que mais se destacaram foram a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, seguidas pela Renascer em Cristo, Projeto Vida Nova e Sara Nossa Terra. São denominações bem conhecidas porque esse movimento neopentecostal, embora seja assustador à primeira vista, mas ele é muito atraente, né? Fato é que o discurso dele é muito atraente. Porque quem é que não quer ganhar em dobro, né? Quem é que não quer viver uma vida, né, próspera e comer o melhor dessa terra, enfim. Então, por ser esse movimento que fala tanto ao coração do homem e aos seus desejos, é um movimento que cresceu muito. Sim, verdade. Até hoje, né? Como é que é o nome daquele rapaz que tem um chapéu? Tem um chapéu de cowboy? Tem programa de TV até hoje. Apóstolo, desculpa, é Apóstolo. Zezé assiste, né, Zezé? Não, porque eu perguntei e ela foi a primeira a falar, é fulano. Zezé, depois a gente marca um gabinete para você com o pastor. Então, quais são as características de cada uma dessas três ondas do pentecostalismo mundial? Baseado no que a gente viu, né? Quais foram as características? A primeira onda, a gente tem a maior característica que foi o crescimento, né? Foi o crescimento numérico como não houve nenhum outro na história da igreja. Então, a igreja cresceu muito a partir da primeira onda do pentecostalismo mundial. A segunda onda teve como característica a abertura da experiência pentecostal, né, da abertura da experiência com o Espírito Santo em denominações protestantes mais tradicionais. E a terceira onda teve como característica a ênfase maior no exercício e continuidade dos dons do Espírito, né? Mais ênfase nisso do que a segunda bênção. E o nascimento de novas igrejas, verdade. A gente vê aí quantas denominações surgiram em cada um desses movimentos, né? No Brasil, o que difere o pentecostalismo clássico do neopentecostalismo? Ficou fácil, hein? Vamos lá. Quem é que vai? Como diferenciar o pentecostalismo clássico do neopentecostalismo, né? Isso aqui no Brasil. Não, isso aí é reforma protestante. Do jeito deles, mas tem, né? É verdade. Basicamente o que difere, como a gente veio falando aqui, são esses excessos, né? Então o pentecostalismo clássico, ele acredita, né, nesse mover do Espírito, nessas experiências do Espírito Santo, mas ele não tem nada a ver com essa questão de vender o ar do pastor, ou vassoura ungida, arca da aliança, né? Chave de casa, já teve um negócio desse, né, de vender chave da sua casa dos céus. Você recebia a chave aqui. Diferente, né? Infelizmente, a tendência é que o erro influencie mais a retidão do que a retidão influencia o erro. O que aconteceu no Brasil foi diferente. Com o tempo, os
se infiltrando no meio pentecostal. Uhum. E a verdade é que hoje, dificilmente uma igreja consegue fugir de algum tipo de prática que esteja relacionada a esses excessos, né? Por conta do momento, do tempo que a gente está vivendo, da ênfase no materialismo, né, na posse de bens e na ostentação de riqueza e toda essa coisa. Então, é muito difícil escapar desses excessos que foram trazidos pelo neopentecostalismo. Sim. E o neopentecostalismo, bom, eu acho que dá para se dizer que foi ele quem surgiu com essa nova onda de modo de pregar, digamos assim, que é a teologia de coaching. Porque toda essa questão de você falar para o homem, né, que você vale muito para Jesus, você é o centro do coração de Jesus, né? Que Deus escreve a história, né? Mas você tem a borracha para apagar e escrever de novo. São coisas da teologia de coach, que não são tão neopentecostais porque não falam diretamente da teologia da prosperidade, mas que são raízes que estão fincadas no mesmo solo, uma vez que o objetivo principal não é glorificar a Cristo, mas massagear o ego humano, né? Falar do homem para o homem. Então, A gente precisa também enfatizar o senso de urgência que o ser humano tem, e às vezes a gente coloca muito longe isso. E nós queremos tudo muito urgente quando a dor é no nosso calo. Então a gente está falando às vezes, a gente ri, é engraçado o desequilíbrio que isso causa, mas nós somos uns desequilibrados em alguns momentos quando a necessidade é urgente para nós. sim. Então a gente vê na história de Acabe, por exemplo, quando ele quer consultar Deus, mas ele não quer consultar Deus que vai falar o que quer. Ele fala, esse profeta ele só fala coisa ruim para mim. E aí ele chama aquele tanto profeta, e aí o que é de Deus fala, né? Um espírito se levantou e saiu dizendo, eu vou enganar Acabe, para ele achar que ele vai ganhar a guerra. Então a gente quer ganhar as nossas guerras. Com certeza. Alguém que é contra a gente tem que ter esse cuidado, não está longe lá. Não, exatamente. Com certeza. Ele é urgente, ele é fast food, a minha necessidade é muito fast espiritual, no caso. Fast spirit. E a gente quer o tempo todo, a gente tem essa sede na palavra, no Sim. uma coisa que aconteceu, então a gente tem que ter muito cuidado. Com certeza. Porque isso que aconteceu na história é um alarme urgente o tempo todo pessoal para a gente. Sim. Tem que ter muito cuidado. Com certeza. Até porque o nosso... Eu acho que não existe urgência maior do que a urgência do nosso ego de ser agradado, né? Então, até o fato... e eu falo muito sobre isso com a Isabelle lá em casa. Até o fato da gente enxergar a nossa doutrina... E eu posso me explicar melhor se não ficar muito claro. Mas o fato da gente se enxergar como sendo aqueles detentores da verdade, tipo, né? Então, assim, se eles acreditam nisso e eu acredito naquilo, então eu sou melhor do que os outros, né? Não existe isso no reino de Deus. Eu falo isso também com a Isabelle. Deus não está restrito a uma denominação e há um... É curioso isso. Não vou falar o que eu ia falar não, porque vai ficar polêmico, mas enfim, vamos seguir. Tudo bem. Complementando o que ela falou, a gente vê que essas novas doutrinas, essas novas igrejas, elas nascem muito da necessidade. Só que também é fácil você identificar que é o seu ego falando, quando a sua necessidade é trocar de celular, quando a sua necessidade é melhor. Mas e quando a sua necessidade é um prato de comida? Sim, com certeza. Então, tipo, o que eu vejo, foi o que até o pastor falou, que a Assembleia de Deus, ela cresce muito, ela é muito forte pelo trabalho de comunidade. Então, também é muito fácil você se aproveitar desse tipo de situação, onde a pessoa, ela está ali buscando na igreja, não só uma esperança de um tempo melhor, uma salvação, ela também está ali buscando o prático da sexta básica. Sobrevivência, né? Ela também está ali buscando a sobrevivência. Então, quando você fala com uma pessoa nessa situação, se você der aqui 10 reais de oferta, você vai receber 20. É óbvio. Com certeza. Entendeu? E essa situação, ela é muito mais difícil de identificar, porque ela é uma necessidade urgente e ela é uma necessidade também básica. Sim. Entendeu?
Eu já até citei aqui o caso de uma moça que ela e a família do sertão, tipo, pobreza extrema, não tinha nem água e tal, vieram buscar uma vida melhor no Rio de Janeiro. Quando eles chegaram aqui, o primeiro contato que eles tiveram com o Evangelho foi com uma dessas igrejas, que prometeram mundos e fundos. Enfim, prometeram, disseram que o carro que eles tinham não era o carro que o crente deveria ter, porque eles tinham que ter fé no Senhor para melhorar de vida, coisa e tal. Enfim, resumindo a história, o pai da família se suicidou porque se colocou em dívidas e etc. Aí a gente pensa, mas como é que você chegou nesse nível? A necessidade, né? Que a comunidade carente, essa liderança dessa comunidade também não pode usar de uma forma assim errada, induzir essas pessoas ao erro, ou ideológico. Tipo assim, ela veio, então já que ela está carente, eu vou extorquir dela mais do que ela tem. Não, mas justamente é o que a gente está citando aqui, né? Porque você usar a teologia como massa de manobra, e isso não é exclusivo do nosso tempo, né? A gente vê isso aí em toda a história da igreja. Inclusive, essa é uma tecla que eu gosto de bater sempre, que qual é a maneira da gente lidar com essas coisas, né? Não é indo para a rede social e criticando o movimento A ou B, não é, né, tipo, sei lá, torcendo o nariz quando a gente passa na frente de uma dessas igrejas. A maneira da gente combater isso, da gente lidar com isso, é estudar a palavra de Deus e é pregar o Evangelho, né? E na medida do possível, ajudar aqueles que têm necessidade, porque a palavra de Deus ensina isso, né? Ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. Tem mais alguém? Eu sei que são 4 grupos. Órfãos, viúvas, pobres, enfim. A palavra de Deus ensina que a gente tem que fazer esse tipo de coisa, né? Você imagina, você vai numa comunidade da África, por exemplo, para pobreza extrema, e, enfim, aquele contexto que a gente já viu em televisão, crianças desnutridas e não sei o quê, você chega lá com Herman Bavinck, Van Hooser e, sei lá, Abraham Kuyper. Eles não vão entender nada, cara. Eles não precisam daquilo naquele momento, né? Primeiro eles precisam ser introduzidos na sociedade, eles precisam, né, ter o básico para sobreviver, e a partir daquele momento em que eles receberem um alimento que tiverem condições de ouvir a palavra de Deus, aí você entra com o Evangelho. Mas é por isso que eu digo que nós não somos melhores do que ninguém, né? Nós somos tão miseráveis como qualquer outra pessoa, e pela graça de Deus fomos salvos e pertencemos a uma igreja que valoriza a palavra de Deus e que busca viver na verdade. Mas isso não faz de nós pessoas excluídas da sociedade. Fazemos parte do mesmo contexto e temos compromisso com esse contexto, né? Inclusive, a gente se deixa levar por causa dos discursos políticos, né? Então a gente acha que obra social não é papel de crente. O cristão tem que fazer, mas isso não é o objetivo principal. Eu acho que a mentalidade é essa, né? A igreja não é uma instituição de caridade. A igreja é uma instituição religiosa que prega a palavra de Deus. Mas não é por isso que a gente vai deixar de montar cesta básica para dar para quem precisa. Você entende como as duas coisas elas estão relacionadas, mas como existe um objetivo principal e um objetivo secundário? Tá claro isso? Eu acho que o nosso problema é quando nós colocamos o isso e o aquilo. Esse é o problema. Porque geralmente é sempre isso que é instituído. Ou isso, É verdade. Os excessos, né? Jesus falou disso quando ele vai recriminar lá os escribas e fariseus. Ele diz, olha, vocês dão o dízimo da erva, do moedo, do cominho, mas vocês ignoram os princípios mais básicos da lei. Ou seja, aí Jesus diz, vocês deveriam fazer essas coisas sem ignorar aquelas. Você tem que fazer as duas coisas. Sim. Então, seguindo o exemplo que você colocou, se eu chego lá na África e vou evangelizar um grupo de pessoas que está morrendo de fome, eu posso dar o pão e dar a palavra. Sim. Eu posso dizer para elas, olha, eu estou aqui para ajudar vocês da melhor maneira que for. Vou arregaçar minhas mãos, vou trabalhar, porque é isso que Cristo faria se ele estivesse no meu lugar. Com certeza. Eu veio para morrer justamente por pessoas como vocês, como eu, que somos necessitados. Ou seja, eu posso dar o pão e posso dar a palavra. Inclusive foi esse exemplo que Cristo deu, né? Quando a mulher estava pegando água do poço, ele se apresentou como sendo a água da vida. Então, assim, ele não impediu a moça de pegar a água dela, mas ao mesmo tempo ele se apresentou como sendo a água da vida, né? Na multiplicação de pães e peixes, ele alimentou o povo e se apresentou como sendo o pão da vida. Então, E aí se identificou com ela pedindo água. sim, acima. Você suba aqui, você vai ficar feliz. Não, ele se colocou lá no nível dela. Sim. É a questão que a gente está vendo aqui. O pentecostalismo clássico, especialmente nas Assembleias de
mecanismos de alcançar as periferias. Né? Ou seja, eles democratizaram o acesso à salvação. Né? Aí veio o neopentecostalismo e quis democratizar o acesso à riqueza. Mas espera aí, qual é o foco? Qual é a salvação? Mas isso não quer dizer que eu vou pregar a miséria, que eu vou pregar a desnutrição, que eu vou pregar que todo mundo tem que ser miserável, se vestir de fardo, porque senão não vai para o céu. Não é isso também. Com certeza. Então você tem que caminhar com as coisas. É equilibrado, né? Se você puder ajudar alguém a melhorar a condição de vida, por que não? Sim, com certeza. Então, são questões que a gente precisa também levar em conta. Com certeza. A palavra de Deus nos ensina que tendo que comer o que vestir, né? Então, assim, tem gente que não tem o que comer o que vestir. Essa é a realidade, né? E a igreja precisa atender essas necessidades junto com a mensagem do Evangelho, né? Não dá para tirar uma coisa da outra, senão é como o pastor falou, senão não cumpre o propósito, né? E parece ser uma coisa simples de entender, mas não é, né? Não é uma coisa comum de ser vista. Existem muitos pastores que são ativistas sociais e eles se dedicam somente à obra social. Então, assim, para ele é mais importante que se esteja fazendo alguma coisa em prol da sociedade no quesito, né, de coisas práticas do que a mensagem do Evangelho. E também existe o inverso, né? Igrejas que se fecham em si mesmas e pregam para si mesmas e não se preocupam em propagar isso para fora, em levar isso para fora. Mas enfim, acho que a gente até saiu um pouco aqui da... Mas faz parte, não, tá tudo aqui no... Não, sim. É verdade. Pode se encaixar aqui na igreja que se enfoca na parte de ajudar, mas que se encaixa em fazer coisas que não estão escritas na Bíblia, mas falam como se estivessem escritas na Bíblia. Por exemplo? Dia segunda de revelação, terça de a família com fotos, sim? Van a orar a família, com fotos. Quarto, a cada dia tem uma especialidade, um evento para atrair as pessoas na igreja. Mas isso não está escrito na palavra. Em qual se encaixa? Depende. Elas não são neopentecostais necessariamente, né? Mas também não são pentecostais clássicas. A gente pode botar que ela está no meio termo ali, entendeu? Porque a própria revista fala do pentecostalismo moderno. Então o pentecostalismo moderno, ele não chega no neopentecostal, mas ele também não é o pentecostalismo clássico, ele fica ali no meio, entendeu? Então a gente poderia dizer que é o pentecostalismo moderno, né? Que tem essas agendas, essas coisas assim muito bem definidas, mas que não são coisas que estão na palavra de Deus. Respondi a pergunta? Então seria Pentecostalismo moderno. Mas há várias Assembleias de Deus, então que podemos falar que são pentecostais. Sim, existem várias. Tem muitos ramos. Porque assim, para você identificar se aquela igreja é uma igreja neopentecostal ou não, você teria que entrar. Ouvir a mensagem, ver o comportamento daquele pastor, daquela liderança, porque a gente conhece as igrejas famosas, mas tem muitas, né? Então não dá pra gente... O neopentecostal também faz isso e faz muito. Mas eu quero dizer assim, que a gente não pode taxar como neopentecostal porque a gente não... Eu acho também que a gente precisa entender que nós não somos caçadores de falsos profetas. Sim, com certeza. Definir o seguinte, nós estamos estudando para que nós não sejamos Sim. esse livro de erro, Sim. a gente tem um equilíbrio, a gente busca a palavra. Sim. É mais para definir o que nós cremos. O que os outros... Mas não todo mundo tem conhecimento. Sim. Para poder Discernir, né? temos que ter conhecimento, não julgar, porque não estamos para julgar. Sim. Mas sim para conhecer, para eu saber como me posso comportar, Sim. eu tenho que saber o que não posso. Claro. E assim, mais uma vez, né? Deus não está preso na nossa igreja. Então, assim, Deus pode falar numa dessas igrejas? Cara, com certeza, porque a palavra é dele. Então, existem pessoas que se converteram nessas igrejas, entendeu? E que só chegaram a ter a presença de Deus por causa dessas igrejas. Eu acho que
Acho não, tenho certeza. Deus tem um objetivo para tudo, né? Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Né? O Kuyper fala sobre isso. Não existe um centímetro quadrado sequer que Cristo não diga é meu. Então, tudo pertence a Cristo, né? Então, onde Deus quiser agir, onde Deus quiser se mostrar e se revelar, Ele vai se revelar. E isso não é restrito a denominações, né? Eu, falando uma visão pessoal, até compartilhei isso com o pessoal ontem, quanto mais tempo passa, mais eu percebo isso, né? Cristo não é a minha denominação, Cristo não é a minha igreja, né? Cristo é o meu Senhor. Então, aonde Cristo quiser agir, aonde Cristo quiser habitar, eu não posso restringir, né? Perguntaram uma vez para um presbiteriano se ele acreditava... como é que foi a pergunta? Não, citaram para ele um exemplo, né, disseram para ele, porque quando eu era criança eu recebi, contraí uma doença, e aí um profeta veio e disse que eu seria curado com 5 anos, e com 5 anos eu fui curado. Esse presbiteriano disse, cara, Deus não é a minha denominação, Deus não é a minha doutrina. E eu acredito que Deus pode fazer o que Ele quiser. E é isso, Deus faz o que Ele quer, né? Deus não está preso agora. Nós seguimos vertentes das quais a gente acha mais ponderados com a palavra de Deus, entende? Agora, existem casos e casos, existem exceções, existem lugares que de fato é complicado, né? Você olha assim, rapidamente você distingue se aquilo ali é ou não é. Agora, no dia que Deus quiser acabar com tudo e se manifestar ali e convencer todo mundo que está ali de arrependimento, pode acontecer. E eu torço para que aconteça. Podemos seguir então, gente? Bom, definindo os termos. Como observamos anteriormente, é importante definirmos os termos, pois eles costumam ser entendidos de várias maneiras. O que é pentecostal para uns, não é para os demais. E até entre os pentecostais há muitos sentidos diferentes para o mesmo termo ou expressão. Como a gente já falou aqui, né? Se autodeclarar pentecostal pode atrair sobre você diversas interpretações, porque existem muitos conceitos do que é isso. O cristão, portanto, é aquele que confessa Deus Pai como Criador, Jesus Cristo como Salvador e o Espírito Santo como Santificador. É quem confessa a fé bíblica resumida no credo apostólico, como a gente já viu. O protestante evangélico é aquele que se destaca como o cristão que afirma as máximas e as doutrinas, né, os 5 solas, que os distinguem dos católicos romanos. O pentecostal é minimamente aquele que busca uma espiritualidade pautada em vida piedosa e na busca e na experiência, sobrenatural. O neopentecostal difere do pentecostal pelo fato de ter se desassociado, distanciado do evangelho como referência principal e central da fé cristã, relacionando-se com Deus como alguém que concede favores a partir de algum tipo de troca. O carismático, termo mais associado ao Brasil, no Brasil a renovação carismática católica, é aquele que está aberto à manifestação dos dons espirituais e engaja-se na busca e no exercício desses dons, na sua individualidade e na comunhão da igreja. Ficou claro essas definições? Tem alguma dúvida? Bem explicado, né? Então, conclusão. Onde fica o pentecostal reformado nessa distinção? O pentecostal reformado é pentecostal em sua espiritualidade, mas adepto dos antigos mestres da fé reformada no que tange à sua doutrina. Como tal, ele se afasta de algumas das doutrinas mais associadas ao pentecostalismo clássico, como a doutrina da segunda bênção e a evidência inicial, e repudia as tendências dos neopentecostais. É também alguém que anseia e ora por avivamento, mas igualmente anseia e ora por uma nova reforma da igreja. Então, nós carregamos as raízes pentecostais, não acreditamos em tudo aquilo que o movimento pentecostal pratica ou ensina, e principalmente pautamos a nossa doutrina na reforma protestante, nos ensinos dos reformadores. Só um detalhe aqui, porque ele citou aí a segunda bênção, só que ele não explicou o que é essa segunda bênção. A segunda bênção é um conceito que foi criado dentro do pentecostalismo clássico, que ensinava o seguinte: quando você se converte a Cristo, o
o Espírito Santo é concedido a você. Mas, depois da bênção da conversão de Cristo, existe uma segunda bênção, que é a bênção do batismo no Espírito. Segundo a doutrina pentecostal clássica. Então, assim, são dois momentos distintos. Né? Qual é a diferença para a doutrina reformada? O pensamento reformado é que quando você é batizado nas águas, ali você recebe o batismo do Espírito Santo. Sim. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12. Ele diz: todos nós somos batizados no mesmo Espírito. Né? Então, quer dizer, isso fica muito claro. Agora, os pentecostais não fica tão claro. Então, quer dizer, são convicções diferentes em termos, basicamente, dos mesmos textos. Né? Então, essa é a distinção. Para nós, todo cristão é batizado no Espírito Santo. E ele pode, sim, buscar uma bênção da plenitude do Espírito, ou seja, uma vida cheia do Espírito. Ele só pode, como deve buscar. Sim. Agora, isso não faz com que ele seja menos salvo. Ele é salvo. Ele pode nunca falar em línguas, ele pode nunca ter uma experiência sobrenatural, mas se ele foi batizado em Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ele se converteu, se Cristo fez a obra na vida dele, ele é salvo. Sim. Gente, essa é a questão. E a evidência inicial para eles seria falar em línguas, né? Que seria para eles a evidência clássica de que alguém foi batizado no Espírito Santo. Que essa evidência. Tá, isso aí. Muito bem, ficou alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, assim, você iniciou, né, de acordo, falando sobre o cristão, até uma pergunta do Renato se haveria cristão católico, qual a diferença entre cristão católico e evangélico, e aí no decorrer, né, toda a lição, e aí eu fiquei, né, ruminando aqui todo esse panorâmica que se construiu durante a história, porque não, isso sustenta-se. Você vê a perseguição, né, com a reforma protestante, antes da reforma protestante, até terminar na reforma protestante, os cristãos eram perseguidos e depois teve a perseguição dos anabatistas também. Então, todo esse contexto que sempre tem algum interesse por trás. Por exemplo, até hoje há discussões se Martinho Lutero era ou não protestante, se a conversão dele foi genuína ou não. Então, aí, vindo dentro de toda a lição aqui, eu só estou acrescentando, na verdade, porque eu não consegui formular a minha pergunta ainda, mas tudo isso faz com que a gente tente entender exatamente aqui, por exemplo, a moça aqui atrás falou sobre igrejas mais assistencialistas, falou da assistencialista, a igreja como esse lugar de assistência, né? De dar a comida, de prover, mas ao mesmo tempo tem um outro lado, ou seja, aquela pessoa que está ali, será que ela promove a ideia de que aquela pessoa ali ela tem direitos? Sim. Né? Ela vive numa sociedade que tem direitos também. Sim. E aí a Claudinha falou sobre mediatismo, uma sociedade que acho que a todo momento ela tem que estar sendo servida, então a gente realmente, a fé hoje tipo assim, além de emocional, aquela assim, se não existe, não aparece aqui na minha frente agora. Então, isso faz com que a gente entenda e procure saber exatamente como que está sendo, o que realmente a função da igreja, o que é realmente ser cristão hoje em dia, e exatamente aqui que podemos, né, nos assegurar, porque quando você olha pela história, tem inúmeras coisas que acontecem de acordo com essas pessoas mesmo, até porque a gente entende que o símbolo, né, a igreja, por exemplo, que nem levantado aqui algumas vezes, a igreja católica tem a imagem, mas a gente cria, o nome Deus, por exemplo, é referente a cristãos, então quando a gente fala Deus, a gente não lembra, sei lá, de outra religião, a gente lembra da religião protestante, a católica, por exemplo, que usa esse nome para se referir ao Deus, ao Deus que é o nosso, no caso. Então, aí nisso, vemos pessoas vendendo esse nome em prol de algum tipo de interesse. Então, isso constantemente está a todo momento acontecendo. Mesmo que não seja, sabe, eu não posso, isso daqui não é objeto, eu não chamo de Deus, mas, sabe, a palavra, ela se refere. Então, assim, eu só estou acrescentando meio. Tá. Primeiro, assim, referente a Martinho Lutero. A Bíblia não fala pra gente se Salomão foi salvo ou não.
a que dá a entender no livro de Eclesiastes, ele se arrepende. A Bíblia não fala se Adão e Eva foram salvos ou não. Tem interpretações que dizem que sim, tem outras que dizem que não. A respeito de perguntas sem respostas, a gente não vai ter resposta para tudo. E aí é onde entra a fé. A nossa fé é uma fé racional, uma fé que pensa. Então a gente busca responder o máximo de perguntas possíveis. Agora, existem questões que talvez nem cabem a mim saber. Fato é que nós temos tesouros em vasos de barro, nós somos vasos de barro. Não há na história da igreja um homem ou uma mulher que foi perfeitamente santo e não cometeu erros. Todos cometemos. Então, agora, o que difere, o que me faz acreditar numa doutrina A ou numa doutrina B, ou o que me faz acreditar se aquilo veio ou não de Deus, é a própria palavra de Deus. Então, eu não comparo aquilo que a pessoa disse com aquilo que outra pessoa disse imediatamente. Primeiro, eu comparo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o que sobre isso? Martinho Lutero, ele se atentou para o fato de que ele era salvo pela fé em Cristo, e não pelas práticas da Igreja Católica, venda de indulgências e etc. Isso é bíblico? Isso é bíblico. Está em Romanos, está em Gálatas. Então, nós somos salvos pela fé. Então, como que eu vou saber, né, se aquilo que Martinho Lutero passou como ensinamento, como doutrina ou como base, se aquilo faz sentido ou não? A palavra de Deus, ela me responde. E ela me diz que é coerente. Referente à história da igreja, é óbvio que a história da igreja vai ser marcada por diversas coisas, porque os excessos sempre vão existir, a gente falou um pouco sobre isso, né? Houve excesso da igreja quando, por exemplo, perseguiu pessoas que diziam que eles julgavam ser bruxas, por exemplo. As mulheres que praticavam algum tipo de coisa achavam que era bruxa, mata essa mulher. Isso era um excesso? Talvez sim, né? Era um excesso, porque tinha mulher que nem praticava nada. A mulher disse que a terra é redonda, o cara disse que a terra é redonda, mata ele. A igreja sempre vai cometer excessos, porque isso sim, né? Pro mal ou pro bem. Agora, assim como acontece hoje em dia, o excesso do neopentecostalismo, de querer vender a fé. Agora, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que existe um remanescente fiel, e a palavra de Deus fala sobre isso. E nós cremos ser esse remanescente, que vive uma fé firmada na palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus. O que eu mais me apego a tudo isso é saber que o Deus que criou o universo, que sustenta todas as coisas no nada e que tem todas as galáxias que a NASA divulgou a foto recentemente, ele tem tudo isso na palma da sua mão, e esse mesmo Deus revelou uma palavra para mim e para você. Cara, isso é poderoso. E eu creio nisso com toda a fé que eu tenho. E não há quem me faça pensar o contrário. Tipo, a minha fé se baseia num Deus que se revelou mesmo sendo um pecador miserável. Se eu creio nisso, eu tenho que ter esse livro como base. E se alguma coisa estiver acima disso, eu tenho que rever a minha fé, como o pastor Paulo nos ensina, a provar a nós mesmos. Dúvidas sempre vão existir e perguntas e respostas sempre vão existir. A filosofia está aí para isso. A gente vê perguntas sem respostas e inquietudes do coração humano. Mas, assim, falando de mim, de modo pessoal, a minha fé em Deus é inabalável. E não há quem me faça pensar o contrário. Então, pode ser que daqui a algum tempo a gente saiba alguma coisa sobre Martinho Lutero, mas a minha fé não está nele. A minha fé está em Cristo. E aquilo que Cristo se revelou, e a maneira como ele veio ao mundo, e a maneira como ele se encarnou, e ele morreu, mesmo sendo um miserável pecador. Então, existem coisas que estão acima de questões que estão abertas. Não sei se estou me fazendo entender. A questão também é importante a gente entender o seguinte: a especulação virou uma nova religião. Hoje, as pessoas elas buscam mais o que a Bíblia não diz do que o que a Bíblia diz. Né? Vide caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas é cheia disso. As pessoas perguntam um monte de coisa que você não tem como responder porque não está na Bíblia. Eu vou te colocar o quê? Você, meu filho, não sei nada a esse respeito. Não está na Bíblia. Então, se a gente sair do corte, né, da história do peixe, aí ou a gente mata ou morre. Aí, Sim. Falando a respeito do papel da igreja que você perguntou, o papel da igreja é sinalizar o reino de Deus. Foi Sim. isso que Cristo mandou que a igreja fizesse. Mas vão olhar para as boas obras de vocês e vão glorificar o nome do Pai de vocês que está no céu. Isso foi o que Cristo mandou a gente fazer. Então, sinalizar o reino envolve tanto você dar o pão quanto dar a palavra. Eu ia chegar lá, porque o que... Não, tudo bem. Não, é porque também Cristo ensina que a gente tem que ser sal e luz, né? Então, assim, o que não é luz é treva.
né? Então, assim, qual é o papel da igreja? É ser farol, né? É apontar o caminho, é apontar a salvação, é dizer, precisamos de Cristo, precisamos de um Salvador. O papel da igreja é esse, o principal papel da igreja é esse. Agora, como a gente já disse, isso não exclui os papéis periféricos da igreja, assistencialismo, né? Consolo, fortalecimento, palavras de apoio, tudo isso faz parte, mas não é o principal. Enfim, eu espero ter me explicado bem aqui. Pastor? Tá. Só para ter uma ideia, como as Assembleias de Deus são uma referência em termos de alcançar tudo que é canto, né? Nós fomos agora esses dias, segunda-feira nós fomos lá no lugar, no retiro, onde vai ser o retiro, são 3 quadras depois de lugar nenhum. Aí não tinha nada no lugar, nada. Aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai ter uma referência? Aí o dono da birosca lá falou assim, depois da Assembleia de Deus, a primeira esquerda. Olha só, o único prédio que tinha no lugar era a Assembleia de Deus. Gente, é incrível. Eu acabei de crer que eles pregam até para lugar nenhum. Bom, vamos então fazer a nossa oração agora para a gente finalizar aqui nosso tempo. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E nós podemos sempre confiar em Ti, ó Pai, para nos guiar no caminho da verdade, da justiça, da retidão, à luz da Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e se nós nos firmarmos nela, jamais tropeçaremos. Ó Deus, certamente sempre haverá aqueles que caminham, aqueles que tropeçam e aqueles que seguem em frente para chegar ao final e receber a coroa da vida. É entre esses que nós queremos estar, Senhor. Não queremos tropeçar, nem, ó Deus, no excesso de ingenuidade que muitas vezes acompanha a compaixão e misericórdia, e também não queremos entrar no outro caminho que é a falta de compaixão e de misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos aquilo que temos aprendido, não para nos tornarmos neofariseus, mas para nos tornarmos cristãos conscientes. Ó Deus, conhecedores dos princípios e dos fundamentos que norteiam a nossa fé. Ó Deus, mantendo a nossa fidelidade, a nossa denominação, a aliança com a qual nós estamos comprometidos, mas sobretudo, Senhor, firmados no fundamento da Tua palavra. Ajuda-nos a seguirmos firmes nessa direção e continua lançando luz na nossa caminhada. Nós te agradecemos pelo que aprendemos nessa manhã e te pedimos que, sobretudo, o Senhor possa, ó Deus, fazer cada dia mais firmado em nosso coração, Senhor, a fé, a esperança, o amor por Ti e a convicção naquilo que a Tua palavra nos diz. Nós oramos assim com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.